Clap it for me. Baby, you know you got a body like the summer, hotter than anything, I'm melting away. Can you roll with me? I wanna feel like I'm the winner. Just fuck with me, I'll keep that smile on your face. Yeah, you know you're so bad, yeah. The way that you shake that ass, you move it so fast, yeah. Can you put it on me? Girl, gonna drop it down. Baby, can we get it now? I know you got my vibe, yeah. Girl, gonna drop it down. Baby, can we get it now? Girl, come and dance. Oi, gente! Bem-vindos a mais um programa Fitness Transforma, que hoje está recheado de coisa boa. Nós vamos bater um papo aí muito legal com a nutricionista Lília Vieira. Será que o pão pode fazer parte do nosso plano alimentar? Será que a gente consegue, durante o dia, tomar a quantidade de água necessária para a nossa saúde? Você sabe o que é jejum intermitente? Tudo isso e muito mais a gente vai esclarecer aqui daqui a pouco. Mas antes, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, TV Nosso Povo, pelo programa Fitness Transforma, por ter abraçado, né, esse projeto aí tão valioso que vem contribuindo com a saúde e qualidade de vida das pessoas. Aí, a nossa querida Paula Móveis e decorando pelo nosso lindo ambiente, Amanda Monteiro Maquiagem, Espaço Arlete Fashionlet pelo nosso figurino, e a gente aí tem novos patrocinadores que estão nos apoiando. Nós queremos agradecer também o Espaço Sabor e Saúde, Nidiana Nunes, Massoterapia e Acupuntura, e Rosa Chá, Estúdio de Beleza. Nossa imensa gratidão, gente. Com certeza aí esse espaço é para a gente poder compartilhar dicas de saúde, beleza, alimentação e muito estar bem. Mas agora vamos ao que interessa. Depois de 2 semanas aí longe de vocês, confesso que eu já estava com uma saudade enorme. Eu tive aí a oportunidade de estar participando de uma convenção de zumba na cidade de Orlando para todos os instrutores. Muito aprendizado, muita coisa boa. E eu quero dizer para você que nós estamos preparando uma edição muito especial que nós vamos falar sobre isso. Mas vamos dar as nossas boas-vindas agora para a nutricionista Lília Vieira, que está aqui com a gente. Boa tarde, Lília. Boa tarde, Jô. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui, né, com a Jô que é uma figura ilustre da nossa cidade e que tem esse feeling de atividade física, de bem-estar que a gente tanto admira. Muito obrigada, Lília. É uma alegria também poder compartilhar conhecimentos, essas dicas tão preciosas para o nosso dia a dia, né? A gente pôde aí estar colocando nas nossas redes sociais algumas pesquisas, algumas pessoas já interagindo conosco, querendo saber aí dicas importantes. E por isso a gente vai bater esse papo aí super legal, super gostoso. Mas antes disso, a gente vai conhecer um pouquinho quem é a Lília. A Lília é casada. Sim, sou casada. Meu marido é o Cláudio, ele é produtor audiovisual, ele não é daqui de Imbituba, ele é de São Paulo. E ele trabalha aqui na região, trabalha por todo o Brasil, produzindo filmagens, fotos para eventos, e hoje também ele trabalha com mídia social. Que legal, gente. E a Lília é a mãe da... Luísa. A mãe da Luísa. Luísa que deve estar nos assistindo aí, tem uma mãe super bacana e que deve cuidar muito bem dessa alimentação, né, Lília? Sim, sim. Desde que ela nasceu, ela tem 3 anos e meio. E, assim, desde a minha gestação, né, desde a preparação, eu gosto muito desse tema de nutrição materno-infantil. Até é importante eu falar aqui que por ter passado, por ter tido toda essa vivência, hoje eu vejo como é importante a gente cuidar, como é importante a gente se preparar para uma gestação,
a geração de um filho, né, até toda a parte de introdução alimentar, como é importante, né, para evitar certas doenças e dar uma saúde, um fortalecimento do sistema imunológico para as nossas crianças que a gente vai enxergar isso lá na frente, quando eles estiverem adultos. Isso é muito importante, é um tema muito bom para a gente discutir em breve aqui, Lília, né? Sobre essa nutrição infantil, sobre essa preparação que pode ajudar aí muitas famílias, né? Para esse bem-estar, para essa saúde aí, porque cuidar da saúde dos nossos filhos, né, gente? E é muito legal, porque quando eles crescem no ambiente que a gente vive, num ambiente que já é introduzido toda essa alimentação natural, quando eles conseguem perceber que existe nos pais uma tendência para prática de exercício físico, é isso que é a projeção deles lá na frente, né? Esse espelho, essa parte da educação. Inclusive, é muito importante o que a gente está comendo, né? Às vezes, chegam pais lá no meu consultório e me perguntam: você atende criança? Eu pergunto, tá, primeiro eu quero saber como é que está a sua alimentação. Porque nós somos o espelho para os nossos filhos, inclusive na alimentação. Mas é isso aí, gente. Então vai ficar aí a dica. Em breve a gente vai estar aí compartilhando com vocês essa dica na alimentação infantil, que vai ser muito importante. Lília, a Lília é atleta também, Lília? Como é que é essa tua história aí, essa tua relação com o esporte? Na verdade, eu tento, né? Nunca. Quando eu era mais nova, até competi. Fiz algumas competições de bodyboard, mas nunca foi o meu intuito, né? Como a gente estava conversando aqui, batendo um papinho. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas aderindo, né, a competições, atletas amadores. É o que eu coloco na minha vida. Mas essas competições que eu faço hoje é somente metas, né? Para eu ter uma meta lá na frente, para eu poder dar uma prioridade para treino, conseguir fazer uma planilha de treino. Eu gosto muito, né, daquele compromisso, aquela coisa de estar ali, eu tenho que fazer e me traz um prazer, tá? Não é nesse intuito de competição, não. É só por prazer mesmo. Isso é muito bom, até essa relação que a gente pode ter com algum esporte, até de contato com a natureza, né? Como a gente vinha conversando, como é importante trabalhar isso nesse sentido da nossa limpeza mental, de achar, de conseguir conciliar o seu treinamento, mas às vezes colocar um esporte, nem que seja uma caminhada ao ar livre, né? Enfim, isso que ela colocou é muito legal. Metas, quando a gente coloca metas, a gente se motiva a ir além, né? Sim, eu me identifico desde de criança, né? Com 9, 10 anos, eu já jogava vôlei pela cidade e depois, com os 15 anos, eu comecei a praticar natação e me identifiquei muito com o esporte de água. Até hoje eu surfo, ando de kitesurf. Mas assim, como eu sou mãe agora, né, não tem como eu deixar minha filha e ficar 4 horas dentro da água, não. Então, como eu já tinha uma identificação muito grande com a água, né, em 2014 eu fiz várias travessias, que são competições de natação em distâncias maiores, em águas abertas. E eu me identifiquei com isso, mas também eu me identifico muito com triatlon. E ano passado eu achei uma forma de conseguir treinar as 3 modalidades, né? Para quem não sabe, triatlon reúne a corrida, a natação e o ciclismo. E hoje é o que eu treino diariamente, né? Faço algumas competições, de corrida também, apesar de não ser o meu forte, mas é uma questão de autodesafio mesmo, de cada vez me superar, né? E é isso, assim, a minha relação com o esporte não é só estético, é muito mais pelo mental, pelo bem-estar, é minha válvula de escape. Hoje eu tenho uma rotina de musculação que eu considero como se fosse um medicamento para mim e uma base para eu poder fazer
tudo aquilo que eu gosto, porque às vezes o que acontece? A gente vai para um esporte, vai para uma atividade física muito intensa, ou que o nosso corpo, a nossa fisiologia não está preparada e acaba tendo uma lesão. Então, a musculação, há 2 anos que eu vou para academia religiosamente, 2 vezes na semana, não é muito, mas já me dá uma base para eu fazer todas as outras coisas que eu gosto. E é o segredo aí com vida saudável, né? Que ela que gosta, e muito legal também, porque ela vivencia aquilo que os seus clientes procuram, né? Não sei se vocês chamam de clientes ou pacientes, né? Pacientes. Então é muito bom, porque ela vivencia e ela pode dar também esse apoio, né, para essas pessoas. E falando sobre isso, Lilian, explica para nós um pouquinho melhor qual é essa diferença da nutrição esportiva e da nutrição funcional. Na verdade, eu vou explicar um pouquinho da nutrição esportiva e da nutrição clínica, tá? A nutrição funcional a gente utiliza tanto na esportiva quanto na clínica. Muitos pacientes, muitas pessoas têm dúvidas se eu atendo só atletas e praticantes de atividade física. Não, eu atendo todas as pessoas, tá? Desde a gestante, hoje eu me identifico muito com pacientes gestantes, tenho aí em acompanhamento 7, 8 pacientes gestantes, e até o idoso, tá, que está buscando uma qualidade de vida melhor. Hoje, para o idoso, a gente fala muito sobre a vida útil do idoso, né? Que a gente tem que dar uma importância a isso, buscar essa qualidade de vida para que ele tenha mais anos de trabalho, né, de vida útil. E a nutrição esportiva, né, desde que eu me formei, a minha base é a nutrição esportiva, mas eu tive que aprender muito sobre a clínica. Por quê? Os meus primeiros anos de trabalhando efetivamente na nutrição esportiva foram dentro de um clube de futebol. Trabalhei anos no Figueirense e alguns atletas possuem algumas doenças. A gente não está a escape disso. E eu tive que buscar na nutrição clínica como tratar esses atletas. Então, desde lá, há vários anos, eu me formei em 2006, então tenho aí quase 15 anos de formação. Eu sempre busquei a nutrição clínica para me dar suporte na nutrição esportiva. E hoje eu vejo que a nutrição esportiva me deu muita base para atender as pessoas que buscam uma melhor qualidade de vida e uma longevidade mais saudável, tá? Vou explicar para vocês uma questãozinha bem pertinente, tá? De comparação. O diabético, por exemplo, hoje eu tenho vários pacientes diabéticos. O diabético, ele tem um probleminha na absorção da glicose, que é a maior fonte de energia do nosso corpo. O ultramaratonista, por exemplo, que vai fazer uma prova de 10 horas, eu preciso fornecer energia para esse atleta. Eu preciso dar o que para ele? Carboidrato, glicose, né? Então, eu preciso saber toda a fisiologia, toda a bioquímica do carboidrato. Se eu tenho a base do atleta que vai correr 10 horas, eu vou ter a base também para tratar o paciente diabético. Então, é dessa forma que a gente relaciona. Muitas pesquisas dentro da nutrição esportiva vão para a nutrição clínica. Por exemplo, a beterraba, que hoje a gente conhece como um ergogênico super estudado, super aprovado na nutrição esportiva. Para onde que foi? Para a nutrição clínica. Por quê? É um vasodilatador. A gente pode usar em pacientes hipertensos, fora obesos, outras comorbidades que a gente consegue tratar mudando rotina de vida, inserindo atividade física junto com uma alimentação saudável, que hoje eu considero, eu não, né? Muitas pessoas consideram como o tratamento mais barato e mais efetivo na saúde das pessoas. Gente, olha o tamanho da importância
essas dicas são valiosas. E é como ela muito bem colocou ali, um faz a ligação com o outro. Um tá ligado. Então, as experiências que ela teve, algumas indicações mostraram que a solução, às vezes, a gente encontra de um outro lado também, né? Então, isso é super, super importante. Antes de a gente continuar aqui, eu queria dar um alôzinho aqui para as pessoas que estão nos assistindo. A nossa querida Arlete sempre acompanhando aí, beijo no coração, minha querida Charlene Souza, Amanda Monteiro aí, ó, a que faz as nossas maquiagens aqui poderosas, que eu amo demais. Muito obrigado pelo carinho. A gente vai estar aqui, ó. Fabiane também está assistindo. Tati Machado também está assistindo. Enfim, um grande abraço a todos vocês. Continuem aí colaborando com esse projeto. Lembrando que no final a gente vai fazer um sorteio aqui. É uma avaliação, é isso? Uma avaliação física. Marcando alguém para que realmente essas informações possam chegar aí na vida das pessoas, né? E aí eu vejo também, Lilian, que tu faz muitas especializações, né? Sim. Que há pouco tempo tu também participou aí de um trabalho na cidade de Orlando. Conta um pouquinho, compartilha com a gente o que foi esse momento aí na tua vida. E, inclusive foi no mesmo local aí onde eu estive presente aí na minha convenção também, né? Foi no Orange County, né? Convention Center. Em maio desse ano eu tive o prazer, né, eu tive a oportunidade de ir no maior congresso de medicina do esporte, nutrição esportiva, qualidade de vida, educação física, tudo que envolve de mais novo nessa área, né, que foi o meeting do American College of Sports Medicine. Desde o início do ano eu sou membro dessa organização, né, que é uma organização de nível mundial. Então, tudo que desponta de mais novo nessas áreas estão lá, tá? Então, foi um evento muito bom, com muitas novidades, inclusive daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, tá? Na hora de falar sobre hidratação. E é muito legal. E é muito legal porque você tem um networking, conhece pessoas que estão ali apaixonadas por tudo isso que você vive, né? E as pesquisas científicas, gosto muito de trabalhar com isso também. E muitos pesquisadores, foi um dos pontos altos da minha carreira. Tá? Eu sempre tive um sonho de ir para lá. Esse ano eu consegui. E realmente foi muito proveitoso. Assim. E assim, a gente muitas vezes consegue tirar essas coisas mais novas, né? Consegue tirar do lado científico, consegue colocar para a prática clínica. Isso que é o mais legal. E isso é muito importante. Essas atualizações, né, fazer parte. A Lília estava conversando aí, compartilhando comigo, que ela gosta muito dessa parte, dessas pesquisas, né, de fazer esses estudos. Então, isso é muito bom, isso é um dom, né, e isso aí é o que nos dá a direção, que nos norteia, né, a fazer os trabalhos seguros, os trabalhos onde as pessoas realmente elas conseguem chegar nos seus determinados resultados, né, nos seus sonhos, enfim. A gente compartilhou uma pesquisa aí nas nossas redes sociais, e aí eu vou compartilhar algumas coisas com vocês aqui para a gente começar a fazer as perguntas que as pessoas também fizeram para a Lília. Uma das perguntas que a gente colocou na nossa pesquisa foi: a sua rotina de exercícios tem o acompanhamento de um nutricionista? 24% disse sim, 76% disse não. E aí, por isso, nós estamos compartilhando essa ferramenta poderosa para a gente entender o porquê é tão importante, às vezes, a gente investir no acompanhamento, né? Em alguém que nos dê um suporte para a gente atingir os nossos sonhos junto com o exercício físico. Você faz exercícios para emagrecer? 47% disse sim, 53% disse não.
Você faz exercício para ganhar massa muscular? 67% disse sim, 33% disse não. E aí a gente vai entrar agora numa questão bem importante. A nossa preocupação aí, Lília, com as dietas da moda, né? As dietas que geralmente as blogueiras publicam nas suas redes sociais e que acaba todo mundo um copiando do outro e aí fazendo a sua dieta por conta própria. E aí uma das perguntas lá que veio até nós, né, foi: o único jeito de emagrecer é comendo pouco? Em relação a tudo isso aí, qual é o teu feedback aí em relação a isso para nós? Então, Jo, a gente tem que partir do conceito correto de emagrecimento, que é a perda de gordura corporal. A maioria das pessoas tem tem o número da balança um pouco ainda muito na mente, como se aquilo fosse um parâmetro funcional para o emagrecimento, né? Que muitas vezes a gente vê que aquilo ali não é o mais saudável, tá? Então a gente tem que partir de que muitas vezes as pessoas têm uma perda de peso grande, efetiva, uma perda de peso total, a perda de peso na balança. Só que o que ela perdeu? Será que foi massa magra? E a gente quer perder massa magra? A gente quer perder músculo? Não. A gente quer perder gordura. E às vezes o que acontece? Quando a pessoa tem faz uma dieta de restrição alimentar, de restrição calórica, ela acaba perdendo massa magra. Ou então, quantas pessoas a gente conhece que estão em dieta, estão comendo pouco e não tem perda, não conseguem emagrecer? O que pode estar acontecendo? As pessoas podem ter alguma deficiência de vitaminas, de minerais, de algum nutriente que esteja envolvido no metabolismo da gordura. Isso é muito comum. E o nutricionista, ele é habilitado para identificar essas deficiências através de sinais, de sintomas, através de um exame bioquímico. E isso é muito sério, porque às vezes bloqueia mesmo o consumo da gordura para geração de energia. Muitas pessoas chegam no meu consultório comendo pouco e não emagrecendo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que avaliar a alimentação. E na maioria das vezes, o que acontece? A qualidade nutricional está péssima. Sabe aquela dieta de biscoito creme cracker, iogurte light, todos esses industrializados, peito de peru, está comendo o mínimo possível e não está conseguindo emagrecer. O que eu faço? Eu monto um plano alimentar individualizado para essa pessoa, de acordo com os horários, com a rotina e com o que ela tem, né, de disponível. Claro, não vou colocar um alimento caríssimo para uma pessoa que não tem disponibilidade financeira. E tento melhorar a qualidade nutricional, tá? Oferecendo uma quantidade melhor de vitaminas, de minerais, de macronutrientes, nos horários certos, a variedade dos alimentos também. Então, às vezes, o paciente sai com um plano alimentar com mais comida do que ele chegou. Ô Lilian, olha só que interessante, porque às vezes as pessoas reclamam muito, né, pelo nosso contato aí de longos anos com as pessoas que passaram por todo esse processo, né? Eu tô com muita fome, não tô conseguindo vencer. Com certeza tá faltando aí essa parte de avaliação, né, da quantidade de nutrientes necessários para que dê o suporte necessário para a pessoa. Então aí fica o alerta para você aí que está comendo pouco, que ainda não fez uma avaliação, né? Não é só na base da bolachinha ou das coisas light que a gente vai vencer. É isso, Lili, então? É isso mesmo. A gente tem que dar uma... A gente tem que investir mesmo nos alimentos mais naturais, né? Deixar um pouco de lado os alimentos industrializados, porque o processo industrial faz com que o alimento perca a qualidade nutricional. A gente tem que ir no mais simples, né? Às vezes eu falo, para que complicar tanto?
se é no mais simples que a gente tem que ir, no mais natural, nas frutas, nas verduras, nos legumes. A gente tem tanta coisa na nossa região, sempre dá uma atenção aos alimentos de perto da gente, né? Os produtores que estão fazendo aqui, às vezes, um pãozinho caseiro que a moça está vendendo, ele é muito mais nutritivo do que aquele pão de marca vendido no supermercado que tem um mês de prateleira. Vários produtos que a gente encontra aqui na nossa região. E como a gente mora em cidade pequena, é muito mais fácil a gente encontrar até as próprias frutas e verduras, tentar ingerir o que é da época, que tem um pouco menos de agrotóxico, porque o agrotóxico também vai influenciar na qualidade nutricional, na disponibilidade de vitaminas, minerais, antioxidantes, que são importantíssimos para a gente até mesmo ter uma qualidade de vida, uma longevidade aí melhorada. Então, isso é importante, porque até o natural hoje, que a gente acaba inserindo no nosso dia a dia, tem que ter o cuidado, ver a fonte como é feito, né? Porque os agrotóxicos, gente, isso faz um mal, te dá um inchaço. Às vezes você acha até que engordou essa retenção hídrica toda, né? Por isso, a dica sempre de estar sempre se movimentando, exercício físico sempre presente na sua vida, para queimar tudo isso aí que a gente está compartilhando com você agora. Lília, Deus já nos mostrava que o plano dele para as nossas vidas é isso aí. A gente é que incrementou de maneira diferente, porque o nosso plano alimentar é o natural, né? É o saudável, e é dentro dessa linha que nós queremos compartilhar essa saúde com vocês. Então, tudo que vem em caixa, né? A gente sempre fala aqui, alimento tem casca, não tem caixa. Então, tudo que vem em caixa, que é industrializado, evitar. Claro que em alguns momentos, né, isso é necessário, faz parte do nosso dia a dia, né? Mas dentro do seu dia a dia, aí, procure introduzir esses alimentos naturais aí, que a gente sempre vai ver essa diferença mesmo. E por falar em moda e isso tudo aí que está acontecendo, é muito comum hoje a gente falar que é tudo sem glúten e sem lactose, Lília. Como é que é essa relação hoje em dia aí que está todo mundo aderindo a essa moda aí? A gente tem que levar em consideração, tá, que pode ser que tenha uma jogada de marketing aí envolvida, tá? Será que esses alimentos, eles são benéficos para todo mundo? Será que a indústria não pegou esse conceito errôneo e quis disseminar de uma forma errada? A gente tem que, como eu falei antes, né, simplificar as coisas, tá? Vou começar pelos alimentos sem lactose. Os alimentos sem lactose, eles são direcionados às pessoas que têm intolerância à lactose, tá? É claro que a individualidade biológica entra nessa questão, alguns casos de inflamação intestinal, muitas outras coisas que eu não vou entrar em detalhes aqui, senão a gente vai ficar muito tempo conversando, mas a gente tem que pensar também, né? A gente tem que ter um pouco de curiosidade. Como é que foi feito esse alimento sem lactose? Muitas pessoas não sabem que a enzima lactase que foi adicionada ao alimento, tá? Agora a gente tem que pensar, a pessoa que não tem intolerância à lactose, uma pessoa saudável, está comendo o alimento sem lactose, o produto sem lactose. O que ela vai estar ingerindo? A enzima lactase. O nosso corpo, ele é muito inteligente. Se você está ingerindo a enzima numa quantidade alta, rotineiramente, o que acontece? O corpo vai deixar de produzir. Então, a pessoa pode adquirir uma intolerância por estar ingerindo essa enzima. Olha só que interessante, né? E aí todo mundo vai na moda sem saber se é intolerante ou não, e aí acaba aí tendo esse problema na sua saúde. Sim, tá? Alguns casos pontuais, claro, a gente sempre fala, né? A alimentação é individualizada,
O nutricionista, ele consegue fazer isso para você em alguns outros pontos que a gente vai utilizar os alimentos sem lactose. Na verdade, eu não gosto nem muito de utilizar os alimentos sem lactose. As pessoas que têm alergia à proteína do soro do leite ou têm alguma sensibilidade, o ideal é tirar todos os alimentos, né? O iogurte e os queijos, a maioria deles, os mais naturais principalmente, não contém a lactose, porque a lactose é um açúcar. E as bactérias do iogurte e do queijo mais naturais estarão digerindo a lactose, tá? E os alimentos sem glúten, né, as pessoas caem, né, nesse marketing, mas elas têm que avaliar o quão necessário tá ingerindo esse alimento sem glúten, tá? Porque muitas vezes os alimentos sem glúten são alimentos caros e às vezes eles não têm qualidade nutricional. A gente tem que aprender a olhar rótulo, a gente tem que saber que o primeiro ingrediente da lista dos ingredientes é o que tem em maior quantidade no alimento, na preparação. Não é só olhar a quantidade de calorias, tá? Olhar quantos ingredientes tem, quanto menos ingredientes tiver na lista dos ingredientes, mais natural será, menos ruim, né? Será esse alimento. E sempre fugir quando possível, né, do industrializado. Infelizmente, para muitas pessoas, elas associam o sem glúten e o sem lactose com o processo de emagrecimento. Né? Elas acham Sim. que comendo sem glúten e sem lactose é que estão ingerindo menos calorias, né? Nesse sentido, assim. Sim. Então, muito esclarecedor, isso super importante. Até porque hoje em dia, pelo que eu venho acompanhando aqui, um plano alimentar se monta através dessas riquezas de nutrientes, não mais até não é, quer dizer, também, mas não é a quantidade final de calorias que conta, né? A princípio é como vocês vão montando de acordo com o plano saudável mesmo, né? Isso é muito mais interessante. Sim, né? Caloria vazia, não adianta. Exato, caloria né? vazia. Hoje eu pelo menos, né, como profissional, eu dou muito mais atenção à própria educação alimentar. Eu não falo nem reeducação, é educação, porque as pessoas hoje, elas já aprendem a comer errado. Tá? Então, trabalhar em cima disso é o mais importante, tá? Claro que mais para frente, uma contagem de calorias, dependendo da meta desse paciente, do objetivo, ela é importante, mas a maioria dos pacientes chegam no consultório comendo errado. Olha, gente, fica a dica aí, o alô para você, né? Lília, mais uma pergunta aqui para ti. E a relação da proteína com o ganho de músculos? É necessário aumentar esse consumo de proteínas? O nosso corpo, ele tem um limite na absorção de proteínas, tá? São determinadas gramas por quilo de peso, dependendo do objetivo, dependendo da atividade dessa pessoa, tá? E as pessoas, às vezes, comem muita proteína e o corpo, ele não consegue metabolizar, tá? O que a gente fala que tá fazendo xixi caro. Porque daí a pessoa investe num suplemento proteico, né? Acaba consumindo um pouco mais de proteína e não metaboliza. E quem vai falar isso para você é um nutricionista. Mas assim, o consumo de proteína, ele é importante para o ganho de massa, sim, tá? Principalmente para recuperação muscular, tá? O momento pós-exercício, ele requer um pouco mais de proteína no caso da recuperação muscular. Mas hoje a gente já vê pesquisas que o que determina mesmo é esse consumo diário, tá? O saldo final. O quanto a gente come em cada refeição. Isso é importante, gente. Na verdade, a partir dessa avaliação, né, onde isso aí tem uma relação também com o exercício físico, né? Cada trabalho a gente consegue
montar respeitando a individualidade biológica de cada pessoa que nos procura. A gente consegue até efetuar um trabalho em grupo de exercício físico, mas sabendo do objetivo de cada um, né? Uma pessoa às vezes vai levantar 5 quilos, o outro 10 quilos, cada um tem essa individualidade. E na nutrição é da mesma forma. E tudo isso que ela vem compartilhando com vocês é através de uma avaliação para saber a quantidade necessária de proteínas que você vai consumir, se você treina intensamente ou não, que tipo de exercício você faz. Então tem todo esse suporte que é distribuído não só antes do treino, porque às vezes as pessoas acham que é só aquele antes do treino que vai fazer a diferença, né? E que vai estar distribuído aí nesse plano alimentar aí ao longo da sua rotina. Muito legal. Lili, por falar ainda em proteína, tem mais uma pergunta aqui, ó. E no pré-treino para queima de gordura, essa proteína, ela vai fazer, essa ingestão maior de proteína vai fazer com que exista essa queima de gordura mesmo ou não? Influencia, né? Eu vejo a proteína pré-treino como um retardador, vamos dizer assim, do tempo de digestão, tá? A proteína, ela demora um pouco mais a ser digerida do que o carboidrato. E durante a atividade física, principalmente de alta intensidade, de média e alta intensidade, o que será usado para produção de energia é a glicose, é o carboidrato. Então, o que a gente deve ingerir até para imprimir uma maior intensidade de exercício é o carboidrato, que a gente tem que dar mais atenção. Olha só, gente. Por que isso? Porque daí é a base energética que vai fazer você se segurar durante o treinamento, não é isso? Exatamente. E assim, muita gente acha que a gente queima gordura durante o exercício, mas não é bem assim, né? Claro, a atividade física de longa duração é diferente, mas a atividade física que a gente faz no dia a dia, 1 horinha, com uma intensidade maior, o que vai acontecer? De acordo com a intensidade do seu exercício, vai gerar um efeito após, tá? Que vai deixar o seu metabolismo mais ativado. E ao longo do dia ou da noite, dependendo do horário que você fizer atividade física, essa queima de gordura no descanso, ela será otimizada. E é isso aí que a gente sempre tenta divulgar aqui, a importância de conciliar determinados grupos de exercícios, né? Determinados métodos de exercício. Porque é isso muito bem que ela colocou. Principalmente aí na construção da massa magra, né? Dos músculos, é em repouso que nós vamos queimar mais calorias, que nós vamos aí deixar o nosso organismo aí fazendo toda essa limpeza geral aí de funcionamento, né, de acordo com o nosso metabolismo. Muito bem colocado, Lília. Até porque me chamou a atenção na pesquisa, porque essa pergunta da relação da proteína com a queima de gordura para o pré-treino e durante esse treino em si, foram 75% que responderam sim. Né? Então foi um número aí mais ou menos, as pessoas têm participado aí entre 300 e 400 pessoas, mais ou menos uma média, e foi um número que me chamou a atenção. Então fica aí a dica para você do combustível principal aí que a Lilian colocou para a gente sobre o carboidrato, sobre a importância da proteína em todos, né, durante todo o plano alimentar. Então a dica importante aí para você. Muita gente tem medo do carboidrato, né? E o carboidrato, ele é a nossa principal fonte de energia. Então, assim, mas muita gente mesmo chega no consultório sem comer carboidrato e às vezes está com o metabolismo mais lento. Então, assim, o carboidrato sendo orientado por nutricionista, não tenha medo, gente. Tem que fazer atividade física. Assim, o que eu falo para os meus pacientes, atividade física é a chave do negócio, tá? É a chave que a gente pode estar modulando e a alimentação vai dar um suporte muito maior também. Então, as duas coisas, atividade física e alimentação, dependendo do objetivo da pessoa, é o que vai fazer a diferença mesmo. Não existe mágica, né?
Não existe. Muitas pessoas, às vezes, se auto-sabotam, mas tem que ter persistência, tem que ter meta, tem que ter objetivo. Por isso é legal ter o acompanhamento profissional, usar essas ferramentas, né? A gente já trouxe aqui psicólogos que trabalham com essa direção, para dar esse suporte mental para você, né? A gente está trazendo aqui pessoas incríveis. A Lília é uma menina super esforçada, uma pessoa que tem buscado cada vez mais conhecimentos, que está aqui compartilhando gratuitamente com você nesse projeto maravilhoso no nosso programa Fitness Transforma. São dicas para que você possa utilizar no seu dia a dia, gente. Então, essa coisa aí, Lília, de cortar todo o carboidrato da dieta, que às vezes as pessoas cortam todo um suporte energético, isso não, né? Jô, depende, né? Não sei se tu vai falar daqui a pouco sobre algumas dietas que a gente tem visto, né? Dieta cetogênica, jejum intermitente, que são estratégias que podem dar certo, sim. Só que são estratégias que devem ser aplicadas por um profissional. Tá? Por um tempo limitado. Exatamente. Quando a pessoa está se alimentando bem, está fazendo uma atividade física, que a gente precisa dar um estímulo, aí sim, essas estratégias se encaixam. Mas o que vem acontecendo? As pessoas olham no Instagram, no Facebook, que tal pessoa está fazendo jejum intermitente, né? Para quem não sabe, jejum intermitente é um jejum aí que a pessoa fica mais de 12, 14, até 18 horas sem se alimentar. Às vezes as pessoas até extrapolam, tá? Aí a pessoa vai lá ver, jejum intermitente. Vou fazer todos os dias, né? Que não é o ideal. Aí acaba fazendo o efeito contrário. O metabolismo da pessoa vai ficando cada vez mais lento, porque a pessoa acaba restringindo mais, né? E o corpo ele acaba se adaptando com aquela quantidade de energia que a pessoa está ingerindo. Olha só, né? Tudo tem um porquê. São as perguntinhas que vêm na sequência. Então, já que a Lília falou no jejum intermitente, né? Então, explica melhor um pouquinho o que é esse jejum intermitente pra gente, Lília. Como eu falei, são períodos, né, que as pessoas ficam em jejum, 12, 14, 18 horas. Tem uma efetividade, tá? Só que tem que ser acompanhado, tá? Essa semana eu atendi uma paciente que ela não estava, já é minha paciente que está em acompanhamento uns 6 meses, e ela não estava, esse mês não deu uma perda de gordura que eu esperava. Mudou a tua rotina. Eu mudei o horário da academia. Mudou o horário da academia, ela fazia à noite e começou a fazer de manhã. Poxa, já é um estímulo, né? Já é um estímulo de mudança. Era para ter queimado mais gordura. Sim, não, mas tem alguma coisa errada por aí. O que estava acontecendo? Ela não estava se alimentando para ir treinar. Aí o que aconteceu? Os resultados não vieram. O corpo dela deixou de queimar gordura, porque aquilo que ela não estava dando suporte para que a intensidade aumentasse, e ela ainda falou para mim, eu senti tontura. Um dia que eu tive que parar, foram verificar a minha pressão, e no momento que ela falou, não, o que está faltando é comida. Então, 1, 2 vezes na semana, para o paciente que já está se alimentando bem, que precisa de um estímulo, é aceitável, tá? Tem que acompanhar também, tem a individualidade biológica, mas sempre com a supervisão de um profissional. Até, gente, porque pode fazer o efeito aí contrário, né? Os resultados não irão aparecer, e como o organismo é inteligente, ele vai se preservar, ele vai aí, puxar o freio de mão do metabolismo, e a pessoa não consegue entrar no processo de emagrecimento. Olha só, né, gente?
Até porque aqui, ó, da nossa pesquisa também, se as pessoas sabiam o que era jejum intermitente, 74% disse sim, 26% disse não. E se já tinham feito o jejum intermitente, 34% disse sim, 66% disse não. Ô Lili, e o exercício em jejum? Aí puxando, né, isso aí que tu acabou de colocar para nós, né? Também precisa ser monitorado. Não é qualquer pessoa, até por causa da individualidade também, né? Sim, precisa ser individualizado. Inclusive, é uma estratégia que a gente usa em atletas para melhorar performance, principalmente atletas de endurance, né? Que para quem não sabe, que a endurance são provas de corrida, ciclismo, triatlon, que tem uma duração maior, mas a gente utiliza essa estratégia para quê? Para forçar o corpo a queimar mais gordura. Mas o corpo tem que estar adaptado, tá? Não é qualquer pessoa que vai responder dessa forma, tá? Se for, e a gente acaba adaptando para as outras modalidades. Mas a pessoa tem que estar já com uma alimentação saudável, já com uma rotina, tem que estar bem adaptada na atividade física, precisa ser uma atividade física de baixa intensidade. Muitas vezes muitas pessoas têm o conceito errôneo e vão fazer atividade física de alta intensidade em jejum. Isso não se aplica. Olha só, gente, prestar atenção aí nisso aí, então. Em baixa intensidade, é um controle menor, uma intensidade menor. Muito legal. Lilian, o que é dieta low carb? O próprio nome é sugestivo aí, mas quando aplicar, como é que isso funciona aí na prática, né? A low carb é uma dieta com uma menor quantidade de carboidrato, né? 40%, 20% de carboidrato a gente já considera como low carb. E são dietas efetivas no caso de definição muscular, uso bastante, tá, com as minhas pacientes. Mas também, né, aquele procedimento, a pessoa já tem que estar num padrão de treino mais avançado, um padrão alimentar mais avançado. E aí a gente entra naquela questão do cálculo, né, da dieta. Daí já não é mais uma questão qualitativa, porque o paciente já passou por todo aquele procedimento de aprender a comer, tal. E aí a gente entra no quantitativo para adquirir esse perfil de dieta low carb. Gente, são tudo estímulos, né? Não é muito diferente de como a gente aplica durante as fases de treinamentos para os nossos alunos. É a mesma coisa. Quando a gente pratica um tipo só de exercício físico por longo tempo, a gente precisa dar estímulos novos para tirar o organismo da sua zona de conforto. Por isso, lá dentro dos nossos quadros de treinamento, a gente tem o treinamento de inverno, a gente tem o treinamento da primavera, que a gente chama que é pré-verão, o treinamento de verão, né, onde no inverno, por exemplo, a gente trabalha mais na construção da massa magra, enfim, são tudo dicas para que a gente possa fazer essa aliança com o nosso organismo e ele venha respondendo a esse matrimônio aí de forma fiel. É bem aí ao pé da letra. E na nutrição a mesma coisa. São estímulos. Isso aí são ferramentas que eles têm e que eles podem aplicar porque eles conhecem a individualidade da pessoa, sua rotina de treino. Então não é isso isolado que vai funcionar e tem que fazer isso a vida inteira. Não, são estímulos, mapeamentos que eles fazem, né? Jô, hoje na nutrição a gente tá vendo muito, né? É uma coisa nova, mas se a gente for pensar, é um conceito antigo que a gente chama de periodização nutricional, que é a mesma coisa, são os mesmos estímulos que vocês, educadores físicos, usam no treinamento. E o que a gente faz? Hoje, a gente trabalha junto com o treinador, junto com o preparador físico. Tá? Hoje eu trabalho aí, a maioria dos meus atletas, dos meus praticantes de atividade física, que já tem essa periodização que tu estás falando, eu estou junto com um treinador, com um preparador físico, para poder linkar as duas coisas, para fazer, junto com a periodização de treino, fazer a periodização nutricional. Gente, maravilhoso, né?
E o mais legal de tudo é quando você vê na prática a coisa acontecer. Né, Lilian? Porque às vezes o que acontece? O paciente chega no consultório, eu quero ganhar massa magra, né? Quero ficar com corpo legal para o verão. Gente, é um trabalho de formiguinha, tá? Tem, como tu falou, no inverno a gente constrói massa magra, né? A gente não dá muita importância para o percentual de gordura. Aí lá para setembro, outubro, daí a gente entra para a fase de definição e tudo isso junto com a alimentação. Muito bom, gente. Dicas importantes para você. E você que está chegando agora, você pode assistir a entrevista completa aqui na TV Nosso Povo. Não perca essas dicas maravilhosas. E eu tenho aqui agora, a Lília até já falou, pincelou um pouquinho, mas a gente vai falar sobre o vilão para muitas pessoas. O pão, Lília. Choveu de perguntas sobre o pão, né? O pão precisa ser eliminado totalmente da dieta? Precisa ser trocado pelo pão integral? Como é que é essa relação do pão? Jô, tudo é individualidade biológica de cada pessoa, tá? Tem pessoas que chegam totalmente inflamadas, né? A gente tem que dar uma atenção especial para o intestino, tá? Nós nutricionistas, nós avaliamos, tá? E assim, dependendo de uma série de sinais e sintomas, até as próprias deficiências, a gente vai avaliar o estado do paciente, tá? Essa abominação pelo pão, eu não sou muito a favor. Como eu falei, a gente tem que levar em consideração cada paciente, tá? Mas, assim, se a gente for comparar a qualidade nutricional, por exemplo, do pão integral do supermercado, aquele vendido na prateleirazinha, né, de marcas famosas, com um pão de trigo, por exemplo. Como eu falei, né? A gente tem que ter curiosidade, a gente tem que se perguntar o porquê das coisas. Se a gente for deixar um pão de trigo do lado de um pão integral por uma semana, 10 dias, provavelmente o pão de trigo ele já vai estar mofado, né? E o pão integral, não. Por quê? Porque o pão integral ele tem muito mais conservantes, por exemplo. Perde muito a qualidade nutricional, né? O ideal seria um pãozinho mais caseiro, feito artesanalmente, né? Até de fermentação natural. E, assim, às vezes as pessoas consideram o pão como vilão mesmo, mas esquecem, né? Da bebidinha no final de semana. As pessoas estão sem fazer atividade física, pessoas sedentárias, né? E, na verdade, é tudo uma série de fatores que vem por trás disso. Agora, se for uma pessoa saudável, que não tenha sinais e sintomas que a gente leve a crer que tem uma certa inflamação ou que tem uma sensibilidade ao glúten e tal, não vejo problema nenhum de comer meio pãozinho de trigo. Olha só, gente, muito valiosa essa informação, às vezes até porque a gente deixa, né, de colocar até um pedaço de pão na nossa refeição, por isso tudo que a Lília acabou de compartilhar. E lembrando aí essa dica que ela deu, né, se a gente tem como trabalhar artesanalmente, né, nos produtos mais integrais. Quando a gente fala integral, é os produtos mais próximos dos naturais, não é isso, Lília? Isso mesmo. Então é muito, muito importante. Então cuidado com os pães das prateleiras, que tem muito conservante. Então vale aí estudar, dar uma olhada no rótulo, ver aí o que você está colocando aí, né, no seu dia a dia aí que pode afetar a sua saúde. E a Lília colocou algo muito importante ali. Às vezes a gente não se dá conta de que tem coisas paralelas que estão prejudicando o nosso dia a dia. Como a bebida alcoólica, às vezes, em demasia no final de semana, né? Eu tenho aí o depoimento de um aluno nosso muito querido, o aluno Rafael, que já esteve aqui compartilhando a sua história também. E ele compartilha conosco
que ele começou a investir na saúde dele e começou, através do lado financeiro dele, começou a melhorar a hora que ele deixou de colocar tudo isso, onde ele fazia, né, festas, gastava com bebidas, enfim. Quando ele resolveu investir na sua saúde, no acompanhamento nutricional, investir numa academia, investir na sua saúde, tudo mudou. Então tá aí, fica a dica também, porque às vezes a gente acha que a gente não tem tempo, ou às vezes a gente não tem dinheiro, mas às vezes, se a gente colocar na balança, a gente está gastando, né, colocando fora aí o nosso dinheiro em outras situações e a gente podia estar investindo na nossa saúde. Então faça isso um método, né, uma meta aí, como a gente falou no começo, na sua vida. Invista em você, na sua saúde, na sua longevidade. Dê a dignidade, um exemplo para os seus filhos, porque eles vão crescer vendo você como espelho. Então isso, com certeza, né, vai fazer toda a diferença. Falamos do nosso pão. Nós vamos aí agora para o nosso quadro Guerreiras na Cozinha, porque já já nós vamos falar da importância da hidratação e concluir algumas perguntinhas aí que as pessoas nos enviaram. Já voltamos já já, gente. Nossos quadros Guerreiras na Cozinha. Olá, boa tarde, meu nome é Arlete. Hoje temos aquela receita para vocês, um bolinho fit que vocês vão adorar. Vamos ver os ingredientes? Vamos lá então. Nós temos 2 ovos, meia xícara de aveia, 6 castanhas, meia xícara de uva passas, 1 colher de canela, 1 colherinha de fermento, 1 colher de óleo do coco, 4 bananas e 3 maçãs picadas. Agora vamos mostrar como fazer. Vamos pegar os ovos, certo? Colocar a aveia. Vamos colocar as castanhas já picadinhas. Ó, uva passas. Super fácil, galera. É só misturar tudo, ó. 3 maçãzinhas picadas. Bem prático, bem fácil de fazer. As 4 bananinhas. Já picadinhas também. Vamos dar uma mexidinha aqui. Vamos colocar os outros ingredientes. Super fácil de fazer, é só misturar bem, olha só. Além de gostoso, ele fica com uma cor muito bonita. Agora vamos colocar 1 colher de óleo de coco, certo? Canelinha, 1 colher, como eu já falei. E o fermento, 1 colher também, certo? Vamos lá, misturar mais um pouquinho, vamos lá. Olha como fica a massa, olha como é que ela fica. Isso aqui, gente, fica um bolo delicioso. Cheio de nutriente, né? Só coisas boas. Agora a nossa massa tá pronta. Uma forma de pudim, ó, untada, pode ser com margarina ou azeite de oliva, é vocês que escolhem, certo? A forma já tá untada, nós vamos acrescentar agora o nosso bolo aqui dentro. Vamos dar uma ajeitadinha aqui. Dar uma arrumadinha. Sim. E agora vai pro forno. Nosso bolo foi pro forno por 90 minutos. Tiramos ele agora. Agora vamos experimentar, ó. Vamos experimentar o nosso bolinho, ó. Todo assadinho. Vamos agora experimentar. Vamos lá. Uma delícia! Não percam, os próximos programas teremos muitas receitas para vocês. E aí, gente, nosso quadro Guerreiras na Cozinha aí com a nossa amiga, parceira, nossa guerreira fitness Arlete, que delícia! E um valor nutricional bem bacana, né, Lília?
Olha só a Sim. receitinha ali, né? É bem rico nutricionalmente. Dá para inserir aí no café da manhã, no lanche da tarde. Gostei bastante dessa receitinha. Legal, muito obrigada, nossa amiga Arlete, aí por estar aí, né, colaborando com o nosso programa Fitness Transforma. E vou mandar mais um beijo aqui para quem está nos assistindo. Gente, vamos lá, Léo Freitas, Karina de Souza, acho que a Karina tá lá de Brasília, é isso, Karina? Que legal, Karina, ter a sua presença aqui no nosso programa. Sabrina Soares, a Kênia Nascimento, nossas alunas aí, a Fernanda está nos assistindo dos Estados Unidos, um grande abraço para ti, Fernanda. Uma alegria imensa ter vocês aqui no nosso projeto Fitness Transforma. E nós estamos aqui, então, vamos concluir aqui as nossas perguntas, né? Um programa muito rico em informações. Estamos aqui agora com a nutricionista Lília Vieira, que está dando dicas poderosas aí para o nosso dia a dia. Vamos falar um pouquinho então, Lília, agora sobre a hidratação. Tu que participou aí de um evento agora importante aí, vamos divulgar isso aí, conversar um pouquinho sobre esse assunto aí poderoso? Sim, falar um pouquinho desse evento, né? Como eu falei, são as novidades da área esportiva, tanto medicina, nutrição, educação física, tudo de mais novo que acontece está lá, né? E às vezes as pessoas não dão tanta importância para a pesquisa científica, mas é a base de tudo, né? Até dos medicamentos, dos tratamentos, tudo que está envolvido com saúde e melhora da performance, né? Eu gosto muito dessa parte de projetos, de pesquisa. Inclusive, eu estou com uma pesquisa grande agora, com a suplementação da taurina. A taurina é um aminoácido que a gente encontra no Red Bull, né? E a gente vai aplicar aí em praticantes de CrossFit. Vai ser o nosso primeiro projeto. Depois a gente quer aplicar em outras populações, né? Em outros tipos de outras modalidades esportivas. E a gente quer avaliar o efeito antioxidante, o efeito na performance, produção de radicais livres, até a questão da hidratação também, que eu li um artigo muito novo agora, uma pesquisa que fizeram esse ano, que a taurina tem relação com essa questão da hidratação. Então, assim, são coisas novas, né? Que às vezes as pessoas, mas não vai dar nada, mas é o início de tudo que é mais novo, de tudo que é efetivo, né? É ali que a gente testa. Inclusive nesse evento, né, na nutrição, a gente está escutando muito sobre dieta cetogênica, efetividade, se é recomendado ou não. A gente já vê que em algumas doenças ela é efetiva, e nesse ano a gente viu lá no Congresso as pesquisas com suplementos que possuem os ésteres de cetona, né? Que são produzidos pelo nosso corpo quando a gente está em dieta cetogênica, mas esse suplemento ele já vem com esses ésteres, tá? Que são produzidos quimicamente, e estão testando em performance esportiva, e a gente já vê que os estudos, os resultados já estão indo para um lado efetivo. Pode ser que seja um novo ergogênico vindo por aí. Deu um burburinho muito grande esse ano no Tour de France. Para quem não sabe, o Tour de France é uma das provas de ciclismo mais famosas do mundo, que acontece na França. São vários dias, né? Então os atletas eles têm que estar com preparo, com uma alimentação muito bem encaixada, suplementação, até por conta do período pequeno que eles têm, né, de recuperação. Eles acabam pedalando 4, 5 horas por dia, descansam e pedalam no outro dia.
são vários dias, e esses ésteres de cetona foram usados por uma equipe e relataram uma eficiência muito boa. Então, é esse tipo de informação que a gente vê lá, né? Muitas coisas que a gente já sabe, né? A efetividade da beterraba como ergogênico, por exemplo, né? Que ajuda na performance, que a gente já usa para atletas de endurance, e hoje a gente já está abrindo um leque aí para todas as outras modalidades. E, poxa, beterraba, né? Natural, comida, banana, kiwi também, que é um promotor do sono maravilhoso. O que a gente viu lá no congresso também é essa importância do descanso, do sono, como é importante, como eles estão pesquisando sobre isso, sobre o ciclo circadiano, como o sono é reparador, quantos problemas a gente encontra em pessoas que não dormem bem, né? A importância da higiene do sono é um dado muito interessante que eles levaram até o próprio horário de treino. Por exemplo, um atleta que costuma treinar de manhã e à tarde. Se ele for fazer uma competição à noite, já tem queda de performance. Então, tudo isso que eles passam lá é tudo muito inovador. Que às vezes até a gente tem que ter um pouco de curiosidade, né? Eu falo que eu sou muito curiosa. E, assim, são coisas que estão perto da gente, que a gente pode trazer para a clínica, para os nossos pacientes. Mas isso faz toda a diferença, Lília, né? Porque nós precisamos das pessoas curiosas, que estudem, que possam apontar essas dicas e trazer para o nosso dia a dia. Por isso, o ideal é essa parceria. Então, parabéns, né? Então, é muito legal isso, essa participação, né? Esse comprometimento que a Lília tem. Ô, Lília, e as pessoas acabaram perguntando lá na nossa pesquisa qual a medida certa de água para o nosso corpo, né? Como é que é feito esse processo? Então, hidratação é uma coisa muito subjetiva, tá? Na verdade, toda a nutrição, né? A gente tem que levar em consideração a individualidade. Não tem jeito. Para as pessoas que não são atletas, né? A gente tem algumas diretrizes aí que consideram de 20 a 40 ml por quilo de peso, né? Mas depende muito da temperatura, da umidade. Mas, assim, um fator muito importante que a gente tem que levar em consideração é a cor da urina. Se a sua urina estiver bem clarinha durante o dia, é sinal de que está bem hidratado, tá? Da mesma forma que a desidratação leva a alguns malefícios, né? Como rins sobrecarregados, até o próprio volume sanguíneo que fica diminuindo, a hiperidratação também leva a alguns malefícios. Então, assim, a gente não pode ser 8 ou 80, a gente tem que estar ali no meio. Até porque tem gente que vive tomando água o dia inteiro, né? Exatamente. Achando que isso talvez esteja fazendo bem, né? Então, e para o lado mais da nutrição esportiva, né? Para o lado mais do rendimento, até eu escrevi o capítulo sobre hidratação no novo tratado de nutrição esportiva funcional, que provavelmente já deve sair para venda final do ano ou início do ano que vem. Ele é mais direcionado para essa parte de performance. Hoje, o que a gente encontra, tá? É uma preocupação maior quanto à hiperidratação. Por quê? Como eu falei lá no início, hoje a gente tem muitos atletas amadores, tá? Corrida, ciclismo. É uma maneira legal, né, de a gente ver as pessoas saudáveis e busca de meta através disso.
Mas nessa questão da hidratação, às vezes as pessoas se preocupam muito em se hidratar e acabam extrapolando. A gente tem uma diretriz que são 15 ml, desculpa, 150, 200 ml a cada 15, 20 minutos de atividade física, tipo corrida, mais extenuante assim, né? Mas também vai depender muito da umidade do ar, da temperatura, do quanto adaptado que esse atleta é, tá? E às vezes as pessoas acabam hiperidratando e acaba acontecendo que hoje é comum a gente ver que é a hiponatremia. O que acontece? O volume sanguíneo acaba expandindo e as pessoas acabam tendo uma concentração menor de eletrólitos, como sódio, potássio, e acabam tendo sintomas que vão diminuir a performance. Na verdade, acabam até... a pessoa, às vezes, acaba deixando a competição. Por exemplo, uma cãibra, tá? Que é muito comum em hiperidratação. E hoje, o American College of Sports Medicine, eles vêm com um conceito novo que a gente tem que dar atenção à sede, tá? Então, a sede é o sinal de que você precisa ingerir água durante essas competições. Olha só. Mas para as pessoas comuns, assim, as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão nos assistindo, qual a dica que tu pode dar para elas, assim? Quantos copos de água? Tem um parâmetro pelo peso? Como é que funciona isso? Não, o parâmetro que a gente tem que levar em mais consideração é a cor da urina. Se a cor da urina estiver branquinha, está hidratado. Se já estiver mais amareladinha, precisa de água. Não tem uma quantidade de copos de água? Não, tem o que isso? a gente leva em consideração são 20 a 40 ml por quilo de peso, tá? Mas ali, como eu te falei, vai depender da temperatura também, porque no inverno a gente não tem vontade de tomar água, a gente não transpira muito, então a necessidade ela é diminuída. É uma questão muito subjetiva ainda, que a gente não tem uma coisa certa. Entendi. Então fica a dica aí, né, para a gente poder aí avaliar a cor da urina, a sede, né, que é muito importante. Às vezes a gente fica com sede e não dá bola, né, então... E às vezes, assim, ó, a pessoa já está tão acostumada a sentir sede que não dá importância. É verdade. Ô, Lilian, e uma outra perguntinha aqui que veio para a gente e que eu achei muito interessante, ó. Qual o impacto no processo de emagrecimento para uma pessoa que consegue manter a sua dieta de segunda a sexta e nos fins de semana comete alguns deslizes por conta até de eventos familiares? Isso aí a gente encontra muito aí no dia a dia, né? Vamos fazer tudo certinho de segunda a sexta e aí às vezes nos finais de semana a gente... E aí? Como é que é esse impacto? Ó, a gente tem que pensar que a semana tem 7 dias, tá? Se 5 dias você faz certo e 2 não, já se vai o quê? 30 e poucos %? Não sei qual a relação aí. Mas vai uma boa parte, não é? Então, assim, o que eu oriento aos meus pacientes, óbvio, não vai deixar de ter vida social, né? Mas, assim, se for... se quiser sair uma refeição, saia conscientemente. Por exemplo, vai numa pizzaria. Não vai pedir a pizza 4 queijos, pepperoni com refrigerante ou cerveja com batata frita, que às vezes rodízio de pizza, por exemplo, ou vai no rodízio, vai no à la carte, que pode pedir uma pizza menor, que vai comer menos, prefere uma pizza mais simplesinha, tipo uma marguerita, ou com folhas, rúcula com tomate seco, tá? Essas preferências que eu passo para o meu paciente, tá? Ele tem que fazer escolhas inteligentes, não adianta. E assim, se passou em uma refeição, volta pro plano alimentar na outra refeição,
tá? Não, porque muitos pacientes pensam assim, ai, eu já me passei agora, ai, pronto, né? Pronto, acabou a minha dieta, segunda-feira vou começar. Não é bem assim, tá? São recomeços. A pessoa precisa aprender a recomeçar. Se passa em uma refeição, volta na outra. Na verdade, isso a gente precisa, é como ela falou, né? A gente tem que fazer uma educação, porque não adianta nem reeducação mesmo alimentar. Mas a gente precisa aprender a gostar dessa nossa nova rotina. E essa rotina ela tem que estar presente também nos finais de semana. E é normal cometer alguns deslizes, alguns eventos sociais, né? Mas a gente acaba também, nesses lugares, a gente pode fazer opções mais saudáveis. Pelo menos pela quantidade, né? Exato. Pelo menos pela quantidade. Então, se não é um alimento super saudável, mas coma pouco, desfrute pouco, né? Então, a gente sempre fala que a quantidade não é qualidade. Então, segue aí a dica, muito importante, até porque no nosso relato aí de mais de 20, vamos completar agora no início de janeiro aí na nossa Academia Propriate, 25 anos aí de serviços prestados aí à nossa cidade de Imbituba, a gente vê muitos relatos sobre isso. Consegue fazer dietinha de segunda a sexta, mas na terça já está pensando que a sexta chegue logo para poder enfiar o pé na jaca literalmente. Então aí é que está todo esse processo e utilizar sempre aí as ferramentas poderosas que nos dão esse apoio, né, Lília? E, inclusive, eu tenho muita adesão de paciente, eu tenho pacientes em acompanhamento, muitos pacientes em acompanhamento, por quê? Essa questão dos sinais e sintomas. A partir do momento que você tem uma alimentação, uma rotina de vida que te proporciona benefícios e a diminuição desses sinais e sintomas, que são coisas que incomodam a gente, o paciente acaba aderindo. Isso é muito importante e isso é muito, assim, tu pode ver ali o sucesso do teu trabalho, né? É muito emocionante mesmo você gostar do que faz e ver você imprimindo uma diferença na vida das pessoas para melhor. E até porque, gente, você vai fazer todo esse plano, todo esse suporte, o programa de exercícios físicos, você vai colher esses resultados. E você não vai querer colocar tudo a perder com essas coisas também, né? Então tem tudo isso que a gente precisa realmente colocar isso como meta. Isso é fundamental. E a gente tem aqui agora a nossa última perguntinha, a gente já está chegando aqui ao final do nosso programa, né? Com certeza é uma gratidão imensa ter a nossa querida Lília aqui conosco. E ela que é uma pessoa aí super envolvida no seu trabalho. E até legal, a gente já vai comentar sobre isso aqui no final do nosso programa. Ela que desenvolve um trabalho também, ela está atendendo na cidade de São Paulo, onde ela viaja pelo menos 1 ou 2 vezes por mês, né, para atender alguns pacientes. Ela está também inserida em um grupo muito importante lá em São Paulo, que ela já vai falar sobre isso. E ela dedicou um tempinho para estar aqui com você que está nos assistindo, né, para que a gente possa realmente compartilhar essas informações valiosas. Lília, para fechar aqui com chave de ouro, tem algumas pessoas que nos perguntam: posso utilizar os adoçantes no processo de emagrecimento? Essa é uma pergunta polêmica, tá? Eu vou falar sobre o que eu passo para os meus pacientes, tá? Eu não indico adoçante para paciente nenhum. Eu prefiro ensinar o paciente a mudar o paladar, a gostar do paladar mais azedo, menos doce, tá? Hoje a gente já vê que o adoçante, tá? Na verdade, o sabor doce, tá? As papilas gustativas da nossa boca elas percebem a presença do doce e mandam a informação para o cérebro de que está vindo doce. Só que, na verdade, o adoçante, né, não tem carboidrato nenhum. E o cérebro manda informação para o pâncreas. O pâncreas vai começar a produção de insulina. Só que o adoçante não tem carboidrato nenhum, não tem glicose nenhum para colocar para dentro das células. Então, o seu pâncreas estará trabalhando
sem precisar, tá? E o que a gente vê hoje? Uma gama gigante, problema de saúde pública mundial de diabetes mellitus tipo 2. Olha só, gente. Olha essa informação aí chegando até a gente, hein? Então, hoje, eu não oriento nem o meu paciente diabético a inserir adoçante. A compulsão por alimentos doces, tá? A gente acaba, pode ser expressada por genes, tá? A gente pode ter dentro da gente um gene que desencadeie essa compulsão alimentar. Mas os alimentos ácidos e os alimentos com sabor mais amargo, eles agem silenciando essa atividade desses genes, tá? Então, assim, é uma questão de hábito, de aprender a tomar o café mais amargo. A gente até pode colocar uma canelinha para disfarçar o sabor, tá? O chocolate amargo, o chocolate tem tantas propriedades, né? E o chocolate que a gente vê, esse chocolate doce, ao leite, não tem nada de bom, é açúcar puro. Então, o chocolate 70% cacau, meu Deus, é muito, muito rico em antioxidantes. Algumas frutas, né? Tipo um suco de maracujá, por que não tomar sem nada? Tá? É nesse sentido que eu oriento o meu paciente. Gente, isso muito importante, e aí fica a dica para você, né, que tem o hábito de fazer o consumo, então, de adoçantes, né? Muito legal. Eu faço praticamente aí na minha vida inteira, desde que eu iniciei os processos de treinamento, aí adoçante nunca entrou também aí na minha vida, na minha rotina, né? Nem o açúcar comum. Então, café sempre... Minha mãe utilizava o café amargo, então eu cresci nesse meio onde já utilizava isso. Então, não tenho o menor problema com isso. Então, isso realmente faz toda a diferença, gente. Eu até prefiro que o meu paciente use um açúcar demerara ou um mel para adoçar, do que eu utilize o adoçante. Então, aí a dica da nossa nutricionista Lília, hoje aqui com a gente. Gente, vamos fazer agora o nosso sorteio, Lília. A Lília vai estar aí oferecendo para vocês que compartilharam o nosso programa, que estão divulgando nas suas redes sociais, uma avaliação. Vamos ver o ganhador? Deixa eu pegar nossa caixinha aqui. Vamos lá. Lília, como é que é esse conceito de avaliação? O que a pessoa vai ganhar, então? É uma avaliação antropométrica que a gente faz, que eu faço através das dobras cutâneas. Eu uso um método muito validado, o método mais validado mundialmente, que é o Isaac. E essa avaliação dará a quantidade de gordura corporal, percentual de gordura corporal, a quantidade em quilos de gordura, quantidade em quilos de massa magra. Então, é bem interessante, assim, é o que eu uso hoje no consultório para fazer o acompanhamento dos meus pacientes. Muito bem, vamos ver a ganhadora, então, aqui. Vamos lá, Lília, o sorteio é com você. Andresa Tomé da Costa. Andresa Tomé da Costa, nossa gratidão imensa aí por você ter compartilhado aqui, participado do nosso programa Fitness Transforma. E, Lília, alguma consideração final aí? Estamos chegando ao final do nosso programa. Quer deixar algum recado aqui também, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre o teu trabalho, né? Sobre o teu atendimento. Onde é que tu atende aqui em Bituba? O teu trabalho também em São Paulo, legal, para as pessoas poderem conhecer um pouquinho. Hoje, aqui em Bituba, eu tenho meu consultório próprio, que fica ali no Centro Empresarial Feju. E atendo pessoas de todas as idades, não só atletas, não só praticantes de atividade física, atendo sedentários, tá? Gosto muito de colocar a sementinha da atividade física, de uma rotina mais saudável
na vida dessas pessoas. É uma gratidão enorme, né? E também algumas doenças eu atendo, emagrecimento, gestantes, gosto muito também. Tem até pacientes que eu já acompanho antes da gestação, que chegaram no consultório com o intuito de engravidar, né? A gente fez toda uma preparação. E tenho pacientes também que já tiveram os bebês hoje, graças a Deus, todos saudáveis, todos esbanjando saúde. E as minhas consultas, eu priorizo muito a individualidade biológica de cada pessoa, monto um plano alimentar de acordo com a sua rotina, com os seus horários, com o que ela mais gosta, né, de comer, claro, assim, dentro da linha da qualidade nutricional, mas o que está mais acessível a ela. E, assim, minhas consultas duram bastante tempo, eu gosto de ficar bastante com o paciente, gosto de entrar na rotina, né, da família, todas essas considerações. E hoje eu atendo em São Paulo também, atendo na Nutrix, que é a clínica de nutrição esportiva de excelência, que a proprietária é a Andrea Naves, que é, para mim, a melhor nutricionista esportiva do Brasil. Ela me convidou para atender lá. Hoje eu vou, como tu falou, 1 vez, 2 vezes por mês. E é um trabalho bem legal, porque São Paulo não adianta, é a Meca, o que acontece de mais novo está lá. Então, eu tenho contato, né, com muitos profissionais de alto gabarito, até médicos, preparadores físicos. Então, assim, é uma troca de informação muito grande, e da mesma forma que eu tento fazer aqui o meu serviço super individualizado, eu faço lá também. Que legal, gente. E é uma alegria compartilhar, né? A Lília é uma imbitubense, Lília? Imbitubense, da Gema. Da Gema, e está aqui, né? Levando seu conhecimento também para outros lugares do Brasil. Então, quero te parabenizar, quero agradecer, imensa gratidão em te tê-la aqui, né? Muito obrigada, foram realmente informações preciosas que estão indo de encontro com o objetivo do nosso programa, que a ideia é compartilhar, né, esses conhecimentos para o nosso dia a dia. Então foram dicas maravilhosas. Que Deus te abençoe cada vez mais para te continuar com esse lindo dom, né, que Deus lhe deu. Continuar firme aí nessa trajetória. Sim. Eu que tenho muito a agradecer o espaço, Jô. Eu acho que as pessoas daqui de Imbituba têm que dar valor, tá? A todo o trabalho que a gente vem construindo na área da atividade física, da nutrição, da educação física, tantos profissionais maravilhosos que a gente tem aqui, né? E as pessoas têm que dar valor a isso, têm que dar valor também à cidade que a gente mora, né? Porque, poxa, não é todo mundo que tem uma praia linda e maravilhosa para poder fazer uma atividade física, uma corrida, uma caminhada, até mesmo ir à beira da praia, sentir o ar do oceano, do mar, né? Se energizar, e muita gente não dá valor a isso, né? Então, eu quero aqui agradecer imensamente o espaço e quero deixar essa mensagem para as pessoas, né, que a nossa rotina é tudo, não adianta. A gente precisa estar com a mente boa, com o corpo bom, para poder ser um pouco mais feliz. Muito obrigada, minha querida. Fica aí o recado da nossa querida Lília. E terminamos aqui o nosso programa Fitness Transforma, agradecendo você, agradecendo a TV Nosso Povo e a todos os nossos patrocinadores. Beijo no coração, gente. Nos vemos em breve.